Vamos lá. Priorize as coisas de Deus. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Eu estou com essa palavra já tem algum tempo dentro do meu coração para poder pregar para a igreja. E você vai entender aqui algo muito importante para um início. Nós estamos iniciando o ano. É muito importante isso que nós aqui vamos falar, nós precisamos entender. Priorize as coisas de Deus. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode ler nos monitores que estão aí nas laterais. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Isso. Mateus 6, 33. Eu posso ler, pessoal? Posso ler, pessoal? Diz assim, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão o que, igreja? O que nós temos priorizado? O que nós iremos priorizar neste ano? Porque é o seguinte, a gente faz todos os nossos propósitos, no quesito que eu falo de conquistar, não é errado, não é pecado, mas aí, quem você e eu, quem que nós priorizamos no ano que passou, de 2022, e quem nós vamos priorizar, ou que nós vamos priorizar nesse ano de 2023? Pessoal, não entendo o pastor errado. Tem coisas que só acontecerão na minha vida, que é aquilo que eu quero, se antes eu entender que eu tenho que priorizar o reino de Deus. Estava mostrando uma foto do pastor agora, pastor Alex, ali no escritório, que eu, zapeando um pouquinho assim no Facebook, eu vi um senhor que a mãe dele, a filha dele trouxe ele lá da Bahia para fazer um tratamento de câncer, lá em Suzano, isso aí. Fazer um tratamento de câncer na próstata. E, meu irmão, por que eu estou falando que eu vi e me chamou a atenção? Fiquei feliz. Ontem ele estava passando a vigília lá, a virada de ano lá com a família dele na nossa igreja de Suzano. Mas o que me chamou a atenção e que eu quero que você entenda, sabe, sua prioridade ao reino de Deus. Quando ele veio, ele não era batizado, ele não tinha aceitado a Jesus, ele não era uma pessoa que praticava o evangelho. Mas ele aceitou a Jesus, se batizou, estava fazendo tratamento de câncer. Pergunta para mim se hoje ele está com câncer. Ele está totalmente curado e ontem estava lá passando a vigília na presença de Deus. Olha para o pastor. Mas por que ele ficou curado? Porque ele priorizou as coisas de quem? Olha para o pastor. Eu já estou falando no início, porque tem que ser falado. Esse ano, pessoal, aprenda a priorizar o reino de Deus. Jesus aqui, ele falou, e Jesus, ele gostava de ensinar isso para os discípulos. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 31. Jesus gostava de ensinar isso para os discípulos. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 31. E eu fiquei feliz porque eu vi esse senhor lá com a filha dele, com a neta, sabe, ali naquela bênção. Olha para o pastor, mas ele, quando ele veio para a igreja, ele entendeu que para ser curado ele precisava priorizar o reino de Deus. Aceitou a Jesus, se batizou, está frequente na igreja, para a glória do nosso Senhor Jesus. Tem gente que quer que Deus priorize ele ou ela, mas ela não prioriza as coisas de Deus. Jesus gostava de ensinar isso. Olha o capítulo 4 de João aí, versículo 31. Ó. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Eu imagino, se você for ler nos versículos anteriores, aí nos capítulos anteriores, Jesus, ele naquele ímpeto de levar a palavra para as pessoas, eu acredito que ele começou a atender o povo. Atender mesmo o povo e atendendo aquela coisa toda e aquele tanto de gente para ele atender. E aí, eu imagino que foi passando o horário da manhã, ali o exemplo, 11 da manhã, quando deu meio-dia, eu imagino, né? Na Bíblia não fala isso. Os discípulos chegaram e falaram assim, Senhor, está na hora de comer já. Imagino que os discípulos, entre eles, né, ficavam falando assim, será que ele vai parar para o almoço, não? Tem que parar, né? Se fosse no dia de hoje, queria até levar na justiça, né? Que está trabalhando sem horário de almoço. Mas eles se aproximaram e falaram assim, Senhor, ó, está na hora de comer. A gente tem que comer, Senhor. Agora, olha, não, a gente não. Ele diz assim, ó, come, porque eles já tinham comido. E Jesus passando ali, atendendo o povo. Atenção agora, ó, versículo 32. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Versículo 33. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Ele falou assim, olha,
o senhor tem uma comida que a gente não conhece, aí começou a perguntar um para o outro, e aí, você trouxe alguma coisa? Você viu se Jesus trouxe alguma coisa? E olha o que Jesus vai falar, pessoal, 34. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me, o que, igreja? E a realizar a sua, o quê? Você entendeu aqui? Olha o que Jesus disse, que o que alimentava ele era priorizar as coisas de Deus, irmão. Isso fazia com que ele ficava forte para poder enfrentar as jornadas que não seriam jornadas fáceis. Aí você vê gente desistindo do casamento, desistindo da própria vida. Você sabe por quê? Porque está fraco espiritualmente. Essa pessoa só vai se fortalecer espiritualmente, meu irmão, se ela priorizar as coisas de quem? Mas a gente custa a entender isso. A gente custa tomar partido nesse sentido de priorizar as coisas de Deus. Eu não quero que você entenda o pastor errado, não, irmão. Como é que a pessoa, presta atenção que eu vou falar aqui, é só um exemplo. Ah, meu Deus, que esse ano vai ser o ano da minha prosperidade. Que ótimo, mas e aí? Você está priorizando o reino de Deus com os seus dízimos, as suas ofertas, e até mesmo se você é chamado patrocinador? Eu não quero que você entenda errado. Você viu aí agora. A gente teve, infelizmente, assim, a morte, né, daquele que foi considerado o rei do futebol até hoje. É considerado que não teve nenhum jogador igual ele. Tem um irmão aqui da igreja que trabalhou, conheceu ele. O irmão trabalha nessa área do futebol e ele fala que ele era um camarada espetacular. Eu não conheci o Pelé pessoalmente, mas vocês viram que saiu aí na mídia, saiu até num grande portal aí de jornalismo do Brasil, que o camarada, o Pelé estava lá na UTI e ele voltou para Jesus, voltou assistindo o show da fé. Agora, e se não tem um patrocinador para financiar esse programa para as pessoas atenderem? Olha para o pastor. O Pelé, porque a gente conhece. E quantos já foram assim que a gente não conheceu? Olha para o pastor aqui. Você tem que entender assim como eu preciso entender. Nesse ano, nós vamos ter o melhor ano da nossa vida. Amém, gente? Mas nós vamos priorizar as coisas de quem? Por que é coisa de Deus? A obra de Deus é algo que é de Deus. Por exemplo, a família é ou não é coisa de Deus? Sim ou não, gente? A sua saúde é ou não é coisa de Deus? Então, tudo isso, quando você faz por onde, prioriza, olha para mim, Deus ele vai ter compromisso contigo. Não é a história toda não, mas 2 Crônicas 15:2. Vamos lá. Se tem uma pessoa que eu vejo por A mais B que prioriza as coisas de Deus, essa pessoa se chama Pastor Jaime de Amorim Campos, irmão. Missionário também, como sempre priorizou. Tanto é que largou tudo para poder ser um missionário. Mas era 6 da manhã, teve vigília lá na 7. Era 6 da manhã, o pastor Jaime estava orando no altar com o povo. Olha para o pastor aqui. Ninguém chega numa posição, determinada posição, se não aprender a priorizar as coisas de Deus. Deus não tem queridinho, pessoal. Amiguinho, sabe, passa, que hoje em dia é passa. Esse é meu, passa. Deus não tem isso, irmão. O que Deus, ele não tem privilegiado. O que ele tem, quem ele abençoa são aquelas pessoas que priorizam as coisas dele. Olha para mim, lógico que Deus cuida, mas quem que Deus deixou para poder cuidar das coisas dele aqui na terra? Quem que Deus deixou? Quem? Nós, irmão. Ele confiou a sua família na sua mão, o seu casamento e por aí afora, até mesmo o seu chamado. Você tem que priorizar as coisas de Deus. Por que eu tenho que priorizar? E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa, e todo ó Judá e Benjamim. Atenção, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com o quê? E se o buscardes, ou o quê? Deus só vai, porém se o deixares, vos deixará. Deus só vai priorizar a nossa vida, vai nos abençoar, se eu aprender a priorizar as coisas dele. Agora, eu estou dizendo do primeiro dia do ano, no primeiro dia do mês, no primeiro domingo do mês, no primeiro domingo do ano. Eu tenho convicção que você vai ser abençoado esse ano. Porque no primeiro dia, após uma noite, às vezes até sem dormir, você está aqui priorizando as coisas de Deus. É sempre assim. Pastor, certeza que é assim? É. E aí nós vamos agora para uma parte muito importante. Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel,
príncipe de Judá. E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, atenção agora, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha o que esse povo estava dizendo. Não veio o tempo ainda de edificar a casa do Senhor. Versículo seguinte, ó. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, vai lá, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa, apontou para a casa de Deus, há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos, o que, igreja? Caminhos. Semeais muito e recolheis o quê? Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe num saquetel o quê? Olha para mim, olha o tempo que o povo estava vivendo. O povo comia e não se fartava. O povo vestia e não se aquecia. De uma certa maneira, o povo trabalhava e era como colocar o dinheiro num saquetel furado. Olha para mim. Simplesmente porque eles priorizaram a vida deles e esqueceram a casa de Deus. Olha para o pastor. A Bíblia fala que a maldição sem causa ela não se cumpre. Você sabe por que tem gente que está passando hoje comendo o pão que o diabo amassou? É porque até agora não aprendeu a priorizar as coisas de Deus, irmão. Deus, ele com a sua infinita misericórdia, permitiu que você viesse nessa vida, colocou na sua mão um casamento e você não está zelando pelo casamento. Você não está priorizando as coisas de Deus. Vai começar, vai chegar o período, eu vou ler por aqui, ó, que você vai semear e não vai recolher. Pastor, eu faço um monte de voto aí. Pastor, eu faço e nada acontece. Você está semeando muito, está colhendo pouco. Você come, mas você não fica farto. Você bebe, mas você não fica saciado. Você se veste, mas não se aquece. E quando você recebe, parece que você já chegou no final do mês. Não viu a cor do dinheiro. Olha para mim, pessoal. Nós temos que aprender a priorizar as coisas de Deus. Está começando o ano. Vamos começar diferente, pessoal. Alguns não precisam ouvir, porque são pessoas exemplares nesse quesito. Priorizam a família, priorizam a saúde, priorizam, meu irmão, a obra de Deus. Mas outros não. Infelizmente, eu falo isso com você e não estou jogando piada para ninguém. Mas até mesmo pessoas que fazem a obra, meu irmão. A pessoa faz aquilo ali de cabide de emprego. A pessoa não entende que aquilo ali é um chamado. Não prioriza as coisas de Deus, irmão. Não estou jogando piada para ninguém. Mas eu tenho 2 exemplos de ministério. Pastor Jaime, missionário, tenho 3 e outros exemplos. Pastor Glauber Morari, que é um grande amigo, e tantos outros. Mas olha para o pastor, tem gente que não, irmão. Tem gente que não prioriza as coisas de Deus. Nem preparar a mensagem prepara. A minha esposa sabe que eu estou falando aqui a verdade. Já chegou dia de a gente ter que estar no altar de manhã cedinho no domingo, e está até 3, 4 da manhã no sábado preparando a mensagem. Estou sendo sincero para você. Mas para quê? Para mostrar para Deus que eu estou cuidando do chamado que Ele me deu, irmão. Olha para o pastor aqui. Quando você entende isso, a sua vida começa a andar. Mas se você não entender, a sua vida fica para trás. Olha o que o profeta Ageu falou para aquele povo. Pô, até para um sacerdote, que na época é o Josué, não o Josué que derrubou muralhas, um outro Josué. Até para o Zorobabel, que era o governador, que era a força maior. Vocês não estão percebendo que vocês estão indo para o buraco, não? É isso que o Ageu estava falando. Vocês não estão percebendo que as coisas não estão acontecendo? Olha o versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos o quê? Meu irmão, qual que era o segredo do fracasso daquele povo? Não priorizar as coisas de quem? Eu falei nesses dias atrás aqui, até minha esposa depois ela estava me falando, e eu expliquei para ela, até se alguém não entendeu, peço até perdão. Eu não sou contra a pessoa viajar na virada do ano. Eu não sou contra. Não sou contra. Olha para mim, o que eu sou, de uma certa maneira, com todo respeito, irmão, não é que eu sou. O que eu orientaria, o que eu orientei para muitos, é que se viajar, vai no lugar que você está, na igreja lá. Aí você vê gente que faz a obra, irmão. Que não, eu amo, meu chama nada, irmão. Não ama chamado coisa nenhuma. Não ama, irmão.
Eu não sei se vocês entendem o pastor. Mas quando você ama o chamado, irmão, você faz de tudo para poder estar exercendo aquele chamado. Eu estou falando como homem de Deus aqui. Não, eu amo. Não vem na vigília, mas depois sobe, vem aqui e faz a obra de Deus a maior cara de pau, irmão. Não deveria nem fazer a obra. Eu não estou jogando piada para ninguém, porque senão se eu for falar, eu falo diretamente com a pessoa. Mas olha para o pastor, eu amo o meu casamento. Não amo nada, irmão. Não ama seu casamento. E não são todos que precisam ouvir. É um ou outro. Não trata com amor a esposa. Aí chega na data do dia do casamento, posta, faz aquele textão lá na internet. Ué. Eu estou sendo sincero aqui, irmão. Eu falo com a minha mulher, eu falo, já vou combinar com você. Eu não fico postando essas coisas, não, mas o ano todo aí eu prometo te respeitar. Eu não sou muito bom desse negócio de postar, não. A pessoa não pôr, quem cuida é o pessoal da minha rede social, eu nem mexo nisso aí. Olha para o pastor, a pessoa ela precisa entender. A vida daquele povo naquela época parou. Reflexão. E aí, a vida está parada, o salário está congelado. Tem quanto tempo que você não entra aqui, fala na língua dos anjos, aquilo mexe contigo? Olha para mim, priorizar as coisas de Deus. Pastor, entendi, o senhor falou de quem faz a obra, mas é verdade, irmão. E não troco de roupa de falar a mesma coisa. Não sou contra a pessoa viajar, deixo bem claro. Mas se foi para a praia, lá na praia tem um tanto de igreja no litoral lá. Vai no culto, irmão, assiste o culto ali e depois volta e vai dar tempo. Mas tem gente que diz que prioriza as coisas de Deus. E eu posso te garantir que não prioriza. E aí, o povo, depois dessa chibatada, o povo ouviu. Olha o verso 14 aí. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Atenção. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu o que, igreja? Você entendeu que a casa de Deus estava largada e a casa do povo, tudo de casas esturcadas, com pedras preciosas, e a casa de Deus com cascalho, irmão. Quando a palavra veio, a ficha do povo caiu. Peraí, a nossa vida não progride. A gente não está vendo a cor do nosso dinheiro. A gente não está vendo o resultado do nosso esforço. Até o sacerdote e o Zorobabel, que era o príncipe ali de Judá, a força maior, juntamente com o povo, começaram a trabalhar na casa de Deus. Agora você vai ouvir um versículo que talvez você não sabia por que ele existiu, mas que você já falou várias vezes. Pula para o capítulo 2, versículo 9 aí. Com certeza você já falou esse versículo várias vezes. E aí você vai entender agora por que desse versículo. A glória desta última casa será maior do que o quê? Quem conhece esse versículo aqui? Agora você está entendendo por que esse versículo ele existe? Porque lá atrás o povo não priorizou as coisas de quem? Foi só o povo ouvir, o povo priorizou as coisas de Deus, e a glória da última casa foi maior do que o quê? Você pode até ter vacilado, eu também, mas nós vamos priorizar as coisas de Deus. E a glória, meu irmão, dessa última casa será maior do que a primeira. Mas olha para mim, olha o resto do versículo, vamos lá. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Atenção, olha que coisa linda, ó. E neste lugar darei o quê? Darei paz, diz o Senhor dos... O povo ouviu. E aí? Quem você tem priorizado? De novo eu falo. Tem gente que não está percebendo que Deus colocou um diamante na mão dele. Já entendi, pastor. Será que entendeu mesmo? E aí? Tem priorizado? Vai continuar mais um ano do mesmo jeito? Sabia que tem gente que vem na igreja simplesmente para ser religioso? Já criou aquele hábito de vir todo dia na igreja, né? No domingo, quer dizer. Mas chega aqui, a vida dele não muda. Não vou muito longe. Tem gente que está a vida toda na igreja aqui, participando, nunca batizou. Quando você prioriza as coisas de Deus, você faz o que Ele manda, irmão. Continua sem perdoar. Já entendi. Teve um homem que priorizou, o Uzias. Vamos lá, 2 Crônicas 26, 1. Olha para o pastor. Casamento é algo de Deus, tem que priorizar. Família, mesma coisa. E papapá.
Atenção agora, ó. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez reinar em lugar de Amazias, o seu pai. Versículo 2, por favor. Este edificou a Elate, atenção, e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com os seus pais. Esse homem, esse rei aí, Uzias, ele reinou no lugar de Amazias. E olha o que esse camarada vai fazer agora no verso 3, ó. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Verso 4. E fez o que era reto aos olhos de quem? Do Senhor. Conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, atenção, Deus o fez o que, igreja? Olha que coisa interessante. O nosso querido Uzias começa a reinar. Olha para o pastor. No lugar do seu pai Amazias, recebe a direção e ele já começa o reino. Não é querendo enriquecer. Ele começa o reino priorizando as coisas de quem? E olha ali para o pastor, e Deus o fez prosperar. Gente, olha para mim. Deus nunca, quando fala prosperar, não é só dinheiro, não. Mas é tranquilidade, é paz, é saúde por aí afora. Olha para mim. Deus nunca vai me fazer prosperar se eu não aprender a priorizar as coisas dele. Eu estou falando e você está muito repetitivo, mas é para você nunca mais esquecer. Olha para mim, quanto mais de Deus eu ter, mais de Deus eu vou ter para continuar a ser quem Ele quer que eu sou, meu irmão. Por que o senhor está dizendo isso? Tem gente que, infelizmente, como nós lemos no passado, gente, não estou aqui jogando piada para ninguém, mas vende o almoço para comprar a janta, irmão. Eu não devolvo disso, pastor, e não me faz falta. E o remédio que você toma todo mês, você acha que Deus não podia te livrar disso? O pneu do carro que fura, né? Às vezes você passa o ano todo falando assim, na hora que eu sair de férias eu vou reformar a casa. Saiu de férias, aparece alguma coisa para você gastar aquele dinheiro. Não sei se já aconteceu isso com alguém, comigo já aconteceu várias vezes. Sério, pastor? Já. Hoje, graças a Deus, não acontece mais. Mas o que eu estou querendo dizer? Primeira coisa que Deus demonstrou e devolveu para Uzias, sabe o que foi? Foi a prosperidade. Não estou falando só financeira, não, irmão. Saúde, família, paz e tranquilidade. Mas continua a leitura que você vai entender algo muito importante agora. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabiné e o muro de Asdod. E edificou cidade em Asdod e entre os filisteus. Atenção. E Deus o ajudou contra quem? Tem gente que infelizmente não recebe a ajuda de Deus contra, por exemplo, não é os filisteus, mas contra o câncer. Olha para o pastor. Quanto desemprego. Olha, ele recebeu a ajuda de Deus contra os filisteus. Mas porque ele começou o seu reinado priorizando as coisas de quem? Você pode ter certeza que nós vamos receber a ajuda de Deus contra qualquer mal, meu irmão, que se levantar contra nós. Porque nós vamos começar esse ano, nós já estamos começando esse ano, priorizando as coisas de quem? Você quer que eu te prove? Deixa marcado aí que eu volto. Atos 9:36. Rapidinho. Deixa marcado aí que eu volto. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 36. Rapidinho, só para você entender que quando a pessoa prioriza as coisas de Deus, olha para o pastor aqui, meu irmão, Deus vai ajudar aquela pessoa contra algum mal. Ô meu irmão, ô minha irmã, Deus hoje te trouxe aqui para você e eu, nós entendemos que seja qualquer mal que estivesse levantando contra nós, nós vamos ser ajudados por Deus em nome do Senhor Jesus. Mas primeiro é priorizar as coisas de Deus. Pastor, eu estou passando por essa luta. Sabe o que eu te aconselho? Faz um trato com Deus. Está passando uma luta na vida financeira? Fala para Deus, Deus, tudo que vier na minha mão, eu vou priorizar, eu vou devolver a 10ª parte. Eu estava, um dia desse atrás, fazer uma visita com a minha esposa, e aí, um casal aqui da igreja, a gente faz umas visitas aí, geralmente na terça e na quinta, para as pessoas que pedem. E aí o camarada vai escutando. Pastor, estava na igreja há muito tempo, junto com a minha esposa. Minha esposa sempre foi fiel
na questão de ofertas e dízimos, e eu nunca fui. Eu trabalhava, pastor, na parte de TI de um grande banco no Brasil. Entrou a pandemia, o banco me mandou embora. E aí eu lembro que eu estava no culto, e na hora do culto, na hora da oferta, eu falei com Deus assim: Deus, se o Senhor me der um emprego, eu vou ser fiel naquilo que o Senhor colocou na minha mão. Não era antes. Resumindo, da parcela do seguro-desemprego, ele começou a dizimar. Ele não precisou receber as 6 parcelas. Alguém indicou ele por uma grande companhia de celulose aí do Brasil. Ele começou a fazer dentro de casa a parte de TI, de informática daquela empresa. Daquela empresa abriu outra porta, daquela outra porta abriu outra. Resumindo, ele presta serviço hoje para 4 empresas. E ele teve que contratar até gente que não estava dando conta de serviço. Olha para o pastor, é uma das pessoas mais prósperas hoje que existe na igreja, aqui na nossa igreja. Mas por quê? Ele aprendeu a priorizar o quê? Olha para mim, Deus só vai te ajudar contra aquele mal se você, naquela área, priorizar as coisas de Deus. Atenção, ó, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, como você quer dizer aí, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava, atenção, cheia de boas o quê? Esmolas, que o que é a igreja? Eu te pergunto, essa mulher, com todo respeito, priorizava ou não as coisas de Deus? Sim ou não, gente? Olha aqui para o pastor. Você vai entender o que o pastor vai querer dizer. Olha para mim aqui. A gente, às vezes, perde muito tempo querendo que as pessoas façam o que é para a gente fazer, irmão. Meu marido não se ajeita na igreja, na presença de Deus. Por que você não se preocupa, primeiramente, em você priorizar as coisas de Deus? Meu filho, e não vou ficar chutando não, porque senão fica muito demorado aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você prioriza as coisas de Deus, Deus te ajuda contra o mal, irmão. Ó, versículo seguinte. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Versículo seguinte. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Atenção! E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou ao quarto alto, todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Atenção, gente! Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Olha para mim, essa mulher ressuscitou. Foi ou não foi ajudada por Deus contra a morte? Sim ou não? Mas porque ela priorizou o quê? Meu irmão, priorize as coisas de Deus, ainda que o casamento esteja morto, ou qualquer área da sua vida. Deus há de colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Volta lá em 2 Crônicas, rapidinho, para a gente ir para o final do culto já, para a gente orar, e já já a gente termina. Versículo 7 nós acabamos de ler. 2 Crônicas 26, 7. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Meu irmão, ele precisava ver Deus agir. E Deus o ajudou, porque no início ele priorizou as coisas de Deus. Pula para o verso 15, por favor. Verso 15. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros. Sabe o que é isso aí? Hoje nós temos a engenharia muito avançada, né? Sabe quem foi o primeiro? Você acabou de ler. Uzias. Olha para o pastor. Quando você prioriza as coisas de Deus, meu irmão, Deus sempre vai te usar para fazer uma grande obra. Oh, glória a Deus por isso. Ele foi o primeiro, irmão. Ele fez grandes máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. Olha que coisa chique. O primeiro, o povo naquele tempo lutava com espada. Ele foi o responsável. Sabe aquelas máquinas que atiram uma grande pedra? O pessoal fala tipo uma catapulta, né? Foi ele que inventou. Nas torres, as armas que atiravam, para as pessoas se aproximarem. Olha para o pastor, olha para mim. Sabe o que eu estou querendo dizer? Tem gente que não cria nada, irmão. Sabe por quê? Porque não tem priorizado as coisas de Deus. E olha, não acabou não. Ó. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou muito o que a igreja? Olha para o pastor. Uzias se tornou muito forte, porque soube priorizar o quê?
Meu irmão e minha irmã, a mesma bênção que estava sobre Uzias é a bênção que está sobre nós aqui hoje. Ô, glória a Deus! Mas nós vamos priorizar as coisas de quem? Termino em Salmo 9, 10. Salmo capítulo 9, versículo de número 10. Eu termino aqui. Eu já termino aqui para a gente orar. Salmo capítulo 9, versículo de número 10. Vocês entenderam, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? O que Deus colocou na sua mão, você tem que cuidar daquele, priorizar. Seja qualquer coisa, até a sua saúde. Você sabia disso? Você sabia disso, que até a sua saúde? Se o médico já falou para tomar o remédio, por que você não tomou ainda? Priorize as coisas de Deus. Atenção, Salmo 9, 10. E em ti confiarão os que conhecem o teu quê? Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te o quê? Meu irmão, nós, com certeza, esse ano, sairemos deste primeiro dia priorizando as coisas de Deus. E nunca Deus vai nos deixar desamparados. Ô, glória a Deus. Mas nós temos que priorizar as coisas de quem? Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Fica de pé, por favor, gente. Se você de casa, Avenida dos Expedicionários, número 80, no centro aqui de Campinas, hein? Começando o ano a todo vapor. Lembrando que quarta-feira, quais são os nossos horários de culto, pessoal? Quais, pessoal? 8, 10, meio-dia, 14, 17, 19 e 30. Na sexta, do mesmo jeito. Já na segunda-feira, com o pastor Alex, 7h30 da noite, aqui no Culto de Prosperidade. Feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Ah, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Louve a Deus. Você vai louvar ao Deus Todo-Poderoso e vai dizer para Ele: Jesus, eu vou priorizar as suas coisas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia, aleluia. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia. A alegria de toda a terra. Grande. Aleluia. É o Senhor em quem nós temos a vitória. E é verdade, Jesus, o Senhor é grande. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Levante as suas mãos aos céus. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te. Por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Priorize as coisas de Deus, meu irmão. Oh, Jesus, queremos priorizar as suas coisas. Oh, Jesus, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E não, meu Pai, de uma certa maneira, trazer vergonha para o Senhor, não, Jesus. O Senhor confiou nas nossas mãos, oh, meu Pai, um chamado.
oh meu Pai, uma família, oh Jesus, até mesmo um emprego, o que for, Jesus, nós priorizaremos, meu Pai, o teu reino, a tua vontade, aleluia. Oh, vai, meu irmão, vai, meu irmão, seja abençoado por Deus, seja cheio do poder do Todo-Poderoso. Vai orando, vai falando com Deus, buscando a direção do Todo-Poderoso, buscando a direção daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã, seja, meu irmão, cheio do poder de Deus, para você começar o ano na presença do Todo-Poderoso, naquele, meu irmão, que vai te dar a saúde, que vai te dar a cura. Aliás, ele já te deu. Tome posse. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, priorize as coisas de Deus, meu irmão. Priorize as coisas de Deus, minha irmã. Ele é contigo. Aleluia. Seja cheio, abençoado, cheio do poder de Deus. Isso, fala para Deus. Deus, eu viverei o melhor do Senhor. Oh, meu irmão, o povo no tempo de Ageu ouviu, e aquele povo prosperou. Assim será conosco. O rei Uzias, ele começou o reino priorizando as coisas de Deus, e Uzias se tornou muito forte. A mesma bênção é para mim, a mesma bênção é para você, meu irmão. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus, poderoso Senhor. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga obrigado, Jesus. Eu tomo posse de todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Pessoal de casa, vamos continuar aqui ainda. Deus abençoe a todos e todas aí, em nome de Jesus, que tem o ano de 2023, o ano da determinação. Vai ser uma bênção tremenda. Eu estou falando aqui como homem de Deus, que eu creio que vai ser o nosso ano, irmão, o ano da nossa bênção, o ano da nossa vitória. Avenida dos Expedicionários, número 80, no centro de Campinas. Deus abençoe. Até mais em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus bem forte.